Shalom, você está no canal Sou Peregrino na Terra. Nós temos um propósito de trazer a palavra do Senhor para o seu coração, de acordo com o contexto original e com a visão da restauração das raízes da fé. Eu quero trazer uma palavra para você sobre um tema: como se tornar filho de Deus. E eu quero fazer você refletir sobre isso. Que a palavra de Deus fala todo o tempo sobre os filhos de Deus, e eu quero fazer você refletir sobre esse tema, ok? Então vamos nos preparar para isso? Antes de mais nada, quero lhes fazer algumas perguntas pertinentes, Principalmente por causa dos falsos ensinamentos que recebemos por anos, nos mantendo presos ao sistema, Mas Baruch Hashem, Graças a Deus que fomos libertos do sistema. E é por isso que eu quero trazer essas informações, por isso que eu quero trazer essa verdade pautada na Escritura, para que nós possamos entender melhor o que a palavra de Deus fala a respeito desse assunto. Então eu quero fazer algumas perguntas. Você ama a Deus? Você obedece aos mandamentos? Você ama Yeshua? Você crê que é filho de Deus? Filho do Eterno? Você crê que ressuscitará? O que é o verdadeiro evangelho? O que você crê que seja o verdadeiro evangelho? Será que o verdadeiro evangelho é sair por aí somente entregando folhetinhos? Será que o verdadeiro evangelho é essas pregações que nós vemos hoje em dia em diversos altares, diversos cultos, diversos púlpitos no Brasil afora? Será que isso é o verdadeiro evangelho? Eu quero chamar a sua atenção para isso. Vamos ler o texto do Evangelho de João, capítulo 1, do verso 11 até o verso 13. Diz assim, eu vou ler na versão da Bíblia Judaica completa, e ela diz assim: Ele veio para sua terra natal, mas seu povo não o recebeu. No entanto, a todos que o receberam, aos que depositaram confiança na pessoa e no poder dele, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Não por causa da linhagem, impulso físico, nem por vontade humana, mas por causa de Deus. Ok? Em outra versão, vai estar dizendo assim: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da água, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Quando você lê esses versos, qual é a sua percepção? O que você entende quando você lê esses versículos? O que você compreende? Eu vou lhes falar o que geralmente as pessoas entendem quando lê esse versículo. Geralmente, as pessoas têm um entendimento errado quando leem
esses versos porque foram ensinadas durante muitos anos a entendê-lo de forma errada. E geralmente as pessoas entendem veio para o que era seu, entendendo como o povo. Veio para o seu povo. Só que não é isso que o texto está dizendo, né? E aí esse entendimento de que ele veio para o seu povo e o seu povo o rejeitou, gerou uma coisa chamada antissemitismo, que durante muitos anos tem feito com que o cristianismo persiga o povo judeu. Mas eu não quero falar sobre isso. O que eu quero falar é como se tornar filho de Deus. E o que o texto está falando para nós. No entanto, né, esse entendimento, como eu disse, está errado a respeito de entender que ele veio para o seu povo. Né? Ele não veio para o povo dele. A gente vai entender, vai compreender isso. Nesse estudo, né, eu quero analisar junto com você, né, o que essa passagem realmente diz e o que realmente nós precisamos entender nessa passagem. Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa compreender, tá, que ele fala, olha, veio para o que era seu, lá no verso 11. É preciso observar o contexto do verso a fim de se obter a correta visão do autor do texto para a época, para a cultura e para o lugar. 3 coisas que precisamos analisar: a época, a cultura e o lugar. Então, a gente precisa voltar lá no texto bíblico, a partir do verso 1 do Evangelho de João, que vai dizer para nós da seguinte forma: no princípio era a palavra. Na sua Bíblia está verbo. Mas traduziram verbo porque tinha um propósito. Botaram verbo porque verbo exprime ação. Mas no grego o texto está logos, né? E logos significa palavra. Então, a forma certa de ler esse texto é: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E, de acordo com o grego, o texto diz: e Deus era a palavra. E aí o texto continua dizendo para nós: ele estava no princípio com Deus, ou com Deus no princípio, né? Verso 2. Aí agora o verso 3. Todas as coisas vieram à existência por meio dele. Por meio de quem? Dessa palavra, né? Essa palavra estava no princípio com Deus. E ele fala: todas essas coisas vieram à existência por meio da palavra. E sem a palavra, nada do que foi feito veio a existir. Aí o verso 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a suprimiram. Em outra versão, diz: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E aí a gente continua, né? Aí ele vai falar agora, verso 6, vai falar assim: houve um homem enviado por Deus, chamado João. E aí o texto continua aqui. Mas a gente para aqui no verso 5, né, quando ele começa a falar sobre a luz brilha nas trevas, e as trevas não a suprimiram. Se a gente para entender isso daqui, a gente começa a compreender algumas coisas, tá? A gente começa a compreender algumas coisas. O texto diz que verbo ou palavra, letra A, né? Quem é o verbo ou palavra? O que é isso? Se você voltar lá para Gênesis capítulo 1, verso 3 a 5, vai falar sobre a luz. Vamos ver? Diz assim o texto: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus à luz dia, e às trevas noite. E houve tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. No primeiro dia Deus cria a luz.
com a palavra. Ele cria a luz. A primeira coisa a ser criada foi a luz. E ele chama a luz, ele chama para a luz o dia. São coisas diferentes, tá? Ele criar luz e criar o dia. O dia foi criado para a luz. Foi chamado para a luz o dia. Então ele criou a luz e depois ele chamou para a luz o dia. Ok? E aí o texto vai falar para nós, né? Chamou a luz dia e as trevas noite, e houve tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. Precisamos também entender lá em Salmos 119, verso 105. Olha que interessante. A luz é igual à palavra. Como assim? Olha, ele primeiro cria a luz e agora a Escritura vai falar para nós que a luz é igual à palavra. Vamos ver? Lá em Salmos 119, verso 105 diz assim, olha, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra do Eterno é lâmpada para os pés, é luz para o caminho. Então, palavra e luz, a Escritura está dizendo para nós que são a mesma coisa. Vamos lá? Provérbios capítulo 4, verso 18 a 20, vai dizer que a luz que brilha ao atender a palavra de Deus. Vamos ver? A vereda do justo, justo é aquele que segue a palavra, a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Está vendo o jogo de palavra que está acontecendo entre luz, justiça e palavra, e ouvir a palavra? Está conseguindo pegar isso? Vamos para a letra B. Todas as coisas foram feitas por ele. Então, se a gente for recapitular a letra A, verbo ou palavra, a gente entende que a palavra é igual à luz. Ok? A gente entende que palavra é igual à luz. Então, quando a gente vê lá no texto, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e Deus era a palavra, né? Ele fala, ela estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, né? A palavra era a luz dos homens. Então nós estamos vendo que a palavra é a luz. E essa palavra é a luz dos homens, que ilumina o caminho dos homens. Letra B. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Lá no verso 3. Né? E aí a gente pode comparar esse texto com um outro texto. Romanos capítulo 11, verso 36. Por ele e para ele. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Todas as coisas foram feitas para ele. E aí Romanos, o apóstolo Paulo em Romanos 11, 36, vai falar por ele e para ele. Olha só o que diz. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Está falando de quem? Da palavra. Está falando de quem? Da luz. Está falando de quem? De Yeshua. Mas vamos seguir o entendimento para que a gente possa aprofundar, para que a gente possa planificar esse entendimento, solidificar. Ainda sobre a luz, João capítulo 12, verso 36, vai dizer para nós o seguinte. Yeshua disse, creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Yeshua falou sobre luz. E ele falou, olha, creiam na luz enquanto vocês a têm. Ele estava se referindo a si mesmo como a luz. Para que vocês se tornem filhos de Deus. Então, para se tornar filho de Deus, tem que crer na luz. A luz é Yeshua. Yeshua é a palavra. Vocês estão conseguindo captar o que eu estou dizendo? Colossenses capítulo 1, verso 16. O que foi criado? A gente ainda continua lá. Todas as coisas foram criadas para ele.
E aí Colossenses 1,16 diz para nós: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ora, todas as coisas foram criadas não por Yeshua. Todas as coisas foram criadas para ele. Todas as coisas foram criadas por meio dele. O objetivo da criação das coisas é ele. Ok? É ele. Quem criou todas as coisas? O Eterno. Por quê? Porque nós vemos lá no início, né, o texto dizendo: e disse Deus, e disse Adonai, haja luz. A palavra de Adonai criou todas as coisas. Bereshit bara Elohim. Né? No princípio criou o Eterno os céus e a terra. O Eterno criou todas as coisas. E nós sabemos que Deuteronômio 6:4 vai dizer: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve Israel, o Eterno, nosso Deus, o Eterno é um. Não são dois, não são três, é um. E é o Eterno quem cria todas as coisas. Então vamos prosseguir. Tópico 2. Primeiro tópico, veio para o que era seu. Então a gente está entendendo aí que o que era ali? Não era o povo, né? O texto vai dizer para nós, no verso 11, o verso 10 vai dizer, olha, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Aí vem o verso 11 que nós lemos, né? Veio para o que era seu. O que era dele? O que era para ele? Que o texto diz, o mundo, ok? O mundo. Então, nós temos que entender que ele veio para o mundo. Mas os seus não receberam. Aí sim, o povo não o recebeu, né? Os seus irmãos. Mas não são todos. Alguns religiosos da época. Mas vamos ver o contexto, vamos continuar. Vamos continuar aqui. O tópico 2. A todos o que o receberam, verso 12. Mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Alguém não recebe, mas alguém recebe. E este que recebe, recebe alguma coisa em troca também. Vamos ver. A todos os que receberam. Número 1. Quem o recebeu? O que significa crer no nome de Yeshua? Você crê no nome de Yeshua? Você crê em Yeshua? Você o recebeu na sua vida? Vamos entender o que é receber Yeshua? O que é receber Jesus? Vamos ver isso aí. O texto diz para nós que a esses o Eterno deu o poder de se tornarem filhos de Deus, lá no verso 12. Mais uma vez, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O que é crer no nome de Yeshua? O que é o nome dele para que se possa crer? Vamos entender? Letra A. Para que você possa se tornar filho de Deus, tem que crer no nome dele, certo? O nome dele significa alguma coisa. Então, quem crê no nome de Yeshua? Letra A, né? Primeiro, o significado do nome. Yeshua significa literalmente salvação do Eterno. Ou o Eterno salva. Yeshua. Literalmente é isso. O Eterno salva ou salvação do Eterno, né? Usando os nomes, a letra, a palavra Yeshua é formada com parte do tetagrama, com parte daquilo que a gente define que é o nome de Deus. Então, Yeshu, né? Salvação, Yehoshua. Assim como Josué, Yehoshua significa Jeová salva, ou Eterno salva, né? Yeshua significa salvação do Eterno, ou o Eterno salva. E o amor ao Eterno acima de todas as coisas, Deuteronômio 6:5, né? Ouça Israel, o Adonai, nosso Deus, o Eterno é um, e amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todo o teu coração. Então, duas coisas para que você possa se tornar filho de Deus. Crer
receber Yeshua, crer no nome dele, aos que creem no nome dele, e amar o eterno acima de todas as coisas. O próprio Yeshua falou sobre isso. Amar a Deus, ao eterno, acima de todas as coisas. E aí, letra B. Quem são, então, os filhos de Deus? Para alguém se tornar filho de Deus. Quem são esses? Jeremias capítulo 31, versículo 9, vai definir para nós, mostrar para nós quem são os filhos de Deus. Diz assim o texto: voltarão com choro, mas eu os conduzirei em consolações. Eu os conduzirei às correntes de água por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu filho mais velho. Então, no primeiro momento, quem são os filhos de Deus? É a igreja? Não. É Israel. E aqueles que se achegam a Israel. Filho de Deus é todo aquele que ou é Israel ou se achega a Israel, conforme diz a palavra. A todos quantos o recebem, dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós que creem no seu nome. Letra C. O que acontece se nós rejeitarmos? João capítulo 5, verso 43. Aí vai dizer para nós: e vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Mas se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Há aqueles que rejeitam. Há aqueles que não querem. Há aqueles que não assumem. Há aqueles que não creem no nome de Yeshua. João capítulo 12, verso 48, ainda fala sobre rejeição. Quem me rejeita, olha o que Yeshua fala, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, e olha que as palavras dele são a repetição das palavras de Deus, o ensinamento da Torá, o ensinamento dos profetas, era isso que Yeshua ensinava. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. Já tem quem o julgue. Quem é que julga? É a própria palavra, é o Eterno. A própria palavra que tenho proferido, essa há de julgá-lo no último dia. Por quê? Porque a palavra que ele profere é a palavra de Deus, é a Torá, é a lei. Então essa palavra é quem julga, é essa palavra quem vai julgar no último dia. Então é preciso crer no nome, é preciso receber Yeshua para se tornar filho de Deus. Então, o que eu faço para me tornar filho de Deus? Verso 12. Recebo a Yeshua e sou feito filho de Deus porque creio no nome dele. Não existe outro nome, não preciso levantar, não é levantar a mão, não é dizer que crê, não é carregar uma Bíblia debaixo do braço, é recebê-lo, é crer no nome dele, é saber o que o nome dele significa, é viver ele dia a dia. É amar a palavra, é amar a Deus acima de todas as coisas. Não fazer de Yeshua um Deus. Yeshua, filho do Eterno, enviado do Eterno, para nos mostrar o caminho da salvação, para nos fazer ter condições de obedecer a palavra, que é Ele mesmo. Vamos seguir. Tópico 3. O texto paralelo que confirma este nosso entendimento. Há um texto que confirma esse entendimento. Se você pegar lá em 1 João capítulo 5, verso 1 a 5, você vai ver o que o texto diz. Vamos abrir. 1 João capítulo 5. Diz assim: 1 João capítulo 5, verso 1 a 5, diz assim: todo aquele que crê que Yeshua é o Mashiach, é o Messias, tem Deus por Pai, ou seja, é filho de Deus.
Continuando. E todo aquele que ama o Pai, olha só, amar o Pai acima de todas as coisas, também ama o Filho. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Israel. E os que se ajuntam a Israel, os que se agregam, os que são enxertados, de acordo com Paulo aos Romanos. E ele fala, amando a Deus e obedecendo aos mandamentos. Verso 3. Porque amar a Deus significa obedecer-lhes os mandamentos. Por isso que eu perguntei, você obedece os mandamentos? Se você não obedece, você não está amando a Deus. Amar a Deus significa obedecer-lhe os mandamentos. Além disso, seus mandamentos não são pesados. A palavra está falando para nós que o mandamento de Deus não é pesado, e muitos têm dito para você que não é para você obedecer mandamento, que hoje em dia nós vivemos na graça, que você não tem que obedecer. Mas a palavra está dizendo para nós que os mandamentos não são pesados. A Torá de Deus não é pesada. O texto continua dizendo para nós. Verso 4. Porque todos os que têm Deus por Pai vencem o mundo. Se você é filho de Deus, você vai vencer o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa confiança. Na sua Bíblia está fé. É emuná, confiança, firmeza. Esta firmeza na palavra de Deus, na Torá, no nome de Yeshua, no que ele fez, no testemunho dele, é isso que nos dá a vitória. E ele continua. Quem é que vence o mundo? A não ser a pessoa que crê que Yeshua é o Filho de Deus. Só tem como vencer o mundo se você crê que Yeshua é o Filho de Deus. Então, analisando o texto, podemos compreender o entendimento acerca de quem é filho e quem se torna filho de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. E quem é filho de Deus? O filho de Deus é Yeshua. Os filhos de Deus são Israel. E eu e você que fomos enxertados, de acordo com Romanos. A verdadeira pregação do Evangelho. Então, qual é a verdadeira pregação do Evangelho? Como eu falei no início, não é entregar folheto. Não é essas pregações que nós vemos hoje em dia aí nos púlpitos aí, muito pula-pula, muito barulho, muita coisa sendo falada, fora da Escritura. Vamos então entender qual é a verdadeira pregação do Evangelho de acordo com o texto que nós lemos, de acordo com os textos, e de acordo aqui com 1 João capítulo 5, verso 1 a 5. Machia, o Messias, se você crê nele, recebe a adoção de filho. Essa é a primeira coisa que tem que ser pregada. Você crê em Yeshua, crê que Yeshua é o Messias, então você pode receber a adoção de filho. Filho do Eterno. Se você crê que ele, Yeshua, é o Filho do Eterno, você recebe vitória, de acordo com o texto que nós lemos aqui. Olha só o texto. Se você crê que Yeshua é o Messias, tem Deus por Pai. E todo aquele que ama o Pai tem o Filho. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os mandamentos. Por quê? Amar a Deus significa obedecer os mandamentos. Além disso, seus mandamentos não são pesados, porque todos os que têm Deus por Pai vencem o mundo. Se Yeshua venceu o mundo sendo o Filho de Deus, nós, nos tornando o Filho de Deus através de Yeshua, venceremos o mundo também. Está entendendo como é que a palavra é prática? Não é só essas coisas que a gente ouve por aí. A palavra é prática. E o verdadeiro evangelho é o Messias, Filho de Deus, e Yeshua ressuscitou dos mortos. Você crê na ressurreição? Eu vou fazer um estudo sobre a ressurreição. Você crê na ressurreição? Você crê que Yeshua ressuscitou dos mortos? A palavra fala para nós sobre isso. Se você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, receberá ressurreição também. Olha o texto que fala. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa confiança. Quem é que vence o mundo? A não ser a pessoa que crê que Yeshua é o Filho de Deus. Então, se nós cremos
que Yeshua é o Filho de Deus, então nós receberemos a vitória. De acordo lá com o texto de João, capítulo 1, verso 11 a 13, que nós lemos. Falando lá no verso 13, diz, os quais nasceram do sangue, né? Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Eu e você nascemos da vontade do Eterno, porque cremos que Yeshua é o Filho de Deus, que Ele é o Messias. Cremos que Ele é o Filho de Deus, cremos que Ele ressuscitou dos mortos, que Deus o ressuscitou dos mortos, que o Eterno o ressuscitou dos mortos, não o deixou no túmulo, Deus o tirou. Tem uma palavra interessante, uma bênção que nós damos no culto de reunião, de recebimento de Shabat às sextas-feiras, né? Uma bênção que nós damos para o pão, né? Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que criou o pão, que tira o pão da terra. Interessante isso, né? Yeshua diz que ele é o pão da vida. E ele, como pão da vida, foi colocado no sepulcro. O sepulcro era uma caverna dentro da terra. Mas Deus o ressuscitou e o tirou da terra. E aí a bênção que nós damos: bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do universo, que tira o pão da terra. Que você possa crer nessa palavra, que você possa entender esse texto de forma clara, e entendendo isso, você possa amar a Deus acima de todas as coisas, que você possa obedecer os mandamentos, que você possa amar a Yeshua, que você possa reconhecer o nome dele, o Eterno Salva, que você possa crer que ele é o Filho de Deus, que você possa crer que ele ressuscitou e que você ressuscitará, e que você possa sair por aí a pregar o verdadeiro evangelho com a sua vida, crendo que ele é o Mashiach, crendo que ele é o Filho de Deus, crendo que ele ressuscitou e que você também ressuscitará na volta triunfal dele para reinar nessa terra. Que nós possamos crer nisso e viver isso. Que o Eterno nosso Deus possa abençoar a sua vida em nome de Yeshua HaMashiach. Amém?